O Coisas de Mulher anda sempre a passear e hoje veio conhecer um lugar lindíssimo, o Palácio de Monserrate. Eu estou aqui agora com a Carla, já no interior do Palácio de Monserrate. Como é que é a história deste palácio lindíssimo? Ora, este palácio foi construído no século XIX. Como está agora com esta decoração, foi mandado fazer pelo Sr. Francis Cook. Ora, quem é que era este Sr. Francis Cook? Ele era um empresário inglês que vinha frequentemente a Portugal em negócios e, certo dia, apaixonou-se. Bem, apaixonou-se de duas maneiras. Primeiro, apaixonou-se por uma senhora que viria a ser a sua futura mulher, a Lady Emily Lucas, e apaixonou-se também aqui por Monserrate, já cá existia um antigo edifício do século XVIII que ele aproveitou então para fazer a sua casa de férias, tendo então a brilhante ideia de fazer o Palácio de Monserrate como ele está agora. E nós estamos onde? Neste momento estamos na Sala da Música, é a grande sala de Monserrate. Estamos rodeados aqui das várias musas e graças inspiradoras e o próprio nome acaba por revelar também a função, que é precisamente não só de música, mas também de outro tipo de eventos culturais. Ainda hoje a função acaba por se manter a mesma, sendo que aqui se realizam não só concertos, mas podem até realizar-se casamentos, sempre rodeados da mais alta inspiração. E a verdade é que a arquitetura deste palácio, tanto no interior como no exterior, parece assim saído de um conto de fadas. Sem dúvida. Acaba por ser feita de várias arquiteturas. E isto porquê? Porque ao bom espírito do romantismo do século XIX havia que trazer para a casa de férias várias partes do mundo. Portanto, podia-se viajar, mas sem sair de um determinado espaço. E assim nós vamos ter sobretudo a influência indiana, o que faz todo o sentido, sendo que o Sr. Cook, inglês, pertencente ao Império Britânico, tinha o domínio da Índia naquela altura. Mas também vamos encontrar alguns azulejos, que não deixam de ser tipicamente portugueses de alguma maneira, e também esta fantástica implementação destas cúpulas fabulosas no exterior, que também não nos deixam fora de outras partes do mundo, não é? Bem, Carla, e agora estamos aqui no lado exterior, no Jardim do México especificamente. Ora, nem mais. Portanto, mais uma parte do mundo trazida para o Jardim do Sr. Cook. Este Jardim do México foi um jardim criado precisamente numa altura em que estava muito em voga ter espécies consideradas exóticas, espécies diferentes, aliás, faz parte deste espírito do romantismo, e estas plantas, estas espécies, eram muito atrativas por dois motivos. Não só pelas formas estranhas e bizarras que tinham, mas também pelo facto de serem muitas vezes utilizadas para outros fins, muitas vezes industriais ou de tinturaria, a nível de coloração dos tecidos. Ora, este jardim infelizmente sofreu uma grande destruição em 1983, portanto já o Parque de Monserrate era património do Estado, porque com as cheias que se verificaram nesse ano, em 1983, muitas destas espécies foram arrastadas e desapareceram. A água, obviamente, era extremamente lesiva, fazia grandes estragos neste tipo de espécies, porque esta zona do parque tinha sido precisamente escolhida pelo Sr. Cook por ser a zona mais quente. É mais baixa, mas era a zona que recebia mais sol e o curso da água foi desviado para não passar aqui diretamente. Com estas cheias, o jardim ficou infelizmente muito devastado. Ora, a partir de 2000, com a criação da Parques de Sintra, uma das coisas que vai acontecer é exatamente a recuperação dos vários espaços. Ora, tantas são as características especiais de Monserrate, não só do palácio, mas aqui do jardim também, que até este ano estiveram em recuperação as várias salas, várias partes do jardim. Finalmente o restauro ficou concluído muito recentemente com o restauro da sala de estar indiana dentro do palácio, mas mesmo assim é um trabalho de todos os dias, não é? Portanto, a manutenção de todo o jardim e do parque vai ser sempre um trabalho
em construção. Eu acredito que também esta seja uma zona que os turistas gostam muito. Quais os comentários assim que normalmente mais se ouve? Aqui do Jardim do México, ora, um dos comentários acaba sempre por ser a quantidade de cores. Porque como temos não só as espécies mais secas, como é o caso, por exemplo, dos cactos, aloe veras, das palmeiras também, normalmente associados também ao calor, temos também outras espécies muito coloridas, como é o caso da sálvia mexicana, ou do chamado escravo de burro, aquilo que os mexicanos chamam a flor dos mortos, por causa da festa dos mortos que eles têm normalmente no início de novembro. E, portanto, acaba por ser um jardim tão colorido que as pessoas gostam de perder bem o seu tempo passeando por aqui. Aqui nós estamos na capela. Bem, nós lhe chamamos capela, mas na verdade isto não terá sido realmente uma capela. Nós não sabemos exatamente o que é que seria esta construção, sabemos que ela é do século XVIII e aqui vamos ser obrigados a andar um pouco mais para trás na história de Monserrate. Isto porquê? Ora, falámos do Sr. Cook, do século XIX, vamos andar até 1790-91, a altura em que um outro senhor inglês, um senhor chamado Gerard de Vimy, apesar do nome não parecer, era inglês, alugou aqui esta propriedade de Monserrate à família Meli Castro e começou por construir o primeiro palácio no sítio onde hoje está o Palácio do Sr. Cook, o primeiro palácio neogótico, que depois será então aproveitado pelo Sr. Cook. Nessa altura temos aqui vários edifícios, sabemos que ele por sua vez, o senhor já é a propriedade a um outro senhor inglês chamado William Beckford, um dos filhos mais ricos da Inglaterra naquela altura e que terão sido eles os primeiros responsáveis pelos primeiros elementos românticos aqui precisamente de Monserrate. Ora, nós sabemos que o edifício é dessa época, mas mais tarde, e era efetivamente o edifício que estaria construído, não é? Mais tarde o Sr. Cook, romântico como era, teve que criar a sua ruína romântica, falsa, aqui. E então terá usado esta estrutura para terá destruído um pouco mais a estrutura e deu-lhe este aspecto arruinado. Ora, nós sabemos também que o seu neto, o neto do Sr. Cook, mandou até plantar uma árvore da borracha no exterior, cujas raízes se dobram para o interior e que têm esta característica muito interessante. Ao chegarem ao chão, formam uma espécie de troncos novos e, portanto, acabam por envolver completamente o cenário, dando um aspecto ainda mais romântico a todo o espaço. Ora, esta capela não seria uma capela, mas terá existido em algum momento, alguns na propriedade, uma outra capela mesmo a sério, que era a capela que terá dado o nome a este espaço. Antes do Palácio do Sr. Gerard de Vimy, e agora vamos andar um pouco mais para trás, até 1540, terá sido construída aí uma capela mandada fazer por Frei Gaspar Preto, um senhor, um frade, um religioso, que viajou até a Catalunha, até ao santuário de Montserrat, perto de Barcelona, e que decidiu construir uma capelinha, precisamente no sítio onde hoje está o palácio. E foi deste modo que a antiga Quinta da Bela Vista ganhou o nome, no século XVI, de Quinta propriedade, precisamente de Monserrate. Ora, essa capela foi substituída pelo Palácio do Sr. Gerard de Vimy e ele, para não ferir a suscetibilidade religiosa das pessoas, terá mandado construir uma cópia noutro ponto da propriedade, que nós ainda hoje estamos por descobrir qual era. O Jardim Fronteira ao Palácio permite o descanso merecido durante a descoberta de um dos mais ricos e bonitos jardins botânicos portugueses. Bem, Carla, chegámos ao final do nosso passeio aqui pelo Palácio de Monserrate e agora vem a parte mais importante, não é? Como é que as pessoas podem visitar também o Palácio? Ora, o Palácio pode ser visitado todos os dias, só encerra a 25 de dezembro e a 1 de janeiro,
portanto não é difícil, e os horários de abertura, as informações, os preços e as atividades, porque há muitas atividades para diferentes faixas, sobretudo para as crianças. Podem consultar toda essa informação no site da Parques de Sintra, em www.parquesdesintra.pt. Um apelo agora para os nossos portugueses, não é? Daqui da nossa bonita Sintra, que não conhecem este palácio. Por que é que devem conhecer, Carla? Ora, muito bem. O palácio é uma surpresa e posso desde já dizer que há muitos recantos por descobrir, não só no parque, mas até no próprio palácio, que mesmo já tendo perdido o seu mobiliário original, tem, e garanto que ninguém vai ficar desiludido por vir espreitar as surpresas e os recantos e os mistérios de Monserrate. Bem, então a Carla já disse tudo e eu só tenho uma coisa a dizer. Se passar aqui por Sintra, não perca a oportunidade de conhecer de perto este lindíssimo palácio.